falar sobre um tema um pouco filosófico, mas extremamente importante, até porque eu vivo isso na ponta da lança e percebo que a maioria das pessoas não consegue progresso nessa vida em razão da irresponsabilidade e do consumismo frente à manutenção dos seus recursos. O que eu quero dizer com isso? Eu percebo o seguinte, por exemplo, tem casal que ganha 1 milhão por ano, 1,5 milhão, 800 mil, 3 milhões e que não tem progresso financeiro em razão do excesso de conforto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você precisa começar a centralizar seus esforços e critérios e achar um parâmetro da diferença entre conforto e riqueza. Conforto aqui, sinônimo de luxo, tá? O que é luxo e o que é riqueza, tá? Quando você tem um rendimento considerado alta renda, né? Porque no Brasil, quando você ganha acima de 19, 20 mil reais, você já é considerado alta renda, tá? Tanto para os bancos que fornecem cartão de crédito e tal, quanto pela própria estatística do IBGE. Você acabou, não tem discussão, tá? É importante entender o seguinte, quando você é alta renda, você ganha 20, 50, 100, 300 mil reais e você tem um patrimônio de 1 milhão de reais, com 35, 40, 45 anos de idade, você está muito atrasado, tá? E eu não quero que você considere aqui como patrimônio, por exemplo, a sua casa, se é que ela está quitada, porque se ela não está quitada, ela ainda não é patrimônio, certo? Ah, não, mas a casa vale 2 milhões, falta só 100 mil para eu quitar, mas você ainda tem que quitar, tá? Porque a casa, né, a patrimônio não, a casa, ela é um passivo de valor, né? A casa não tem liquidez, não tem. Se você falar, ó, eu tenho que vender minha casa amanhã, você consegue? Não. E você vai ter que pagar o IPTU dela? Vai. Vai ter que pagar a manutenção dela? Sempre quebra alguma coisa, tem um gasto ali, outro aqui. Ela é sim um ativo, mas enquanto você mora nela, enquanto ela não te gera renda, ela é só um passivo de valor. Tem o jardineiro, o piscineiro, a doméstica, a governanta, o motorista, enfim, certo? Então a casa é um passivo de valor porque ela está sempre te dando despesa, sem contar a tributária, você tem que pagar o IPTU dela todo ano, certo? Então é importante entender isso. Então tira a casa do jogo. E carro? Carro é um passivo que sequer é de valor a depender do carro, né? Você fazendo uma pesquisa básica, você vê carros de marca premium, você tomando prejuízo de 300, 400, 600 mil reais. O que eu quero dizer com isso? Porque quando você pega tudo que você ganha e dedica a marca, a luxo, e não compõe um patrimônio para você ter tranquilidade, e quando eu digo tranquilidade, não é parar de trabalhar não, é o poder da escolha, tá? Se você falar assim, ó, eu não vou mais trabalhar de segunda porque o dinheiro que eu ganho na segunda não faz mais falta para mim. Esse é o momento que você alcança a paz profissional. Porque eu percebo o seguinte, eu vejo notadamente médicos dedicando dinheiro, né? Eu já fiz vídeo disso aqui no canal, é que todo ano quando chega o imposto de renda, eu percebo que o pessoal está patinando, que ganhou dinheiro o ano passado a rodo, mas não construiu nenhum patrimônio. E ainda tem gente que ganhou muito dinheiro e aumentou contratos de empréstimos. Isso é muito preocupante, sabe? Porque você não está construindo nada. Você é um mero condutor do dinheiro. Você trabalha, pega o dinheiro aqui e entrega ali. Não fica nada para cá, tá? E eu não estou aqui, né, a pregar o moralismo de você ser o mais rico do cemitério, né? Porque aí tem esse outro oposto, né? Tem esse outro lado que é, né, o contraditório desse, que é aquele cara que não gasta um centavo nem para comer porque ele precisa guardar. Ele ganha lá 100 mil por mês e anda com um carro 98 porque ele não quer gastar. Isso também é doentio. Agora, entre os dois, né, sabe aquela linha? O miserável e o só se vive uma vez? Existe aqui
uma síntese, né? Entre a tese e a antítese tem uma síntese e é aqui que você precisa viver. Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai procurar uma boa empresa que faz gestão de recursos, né? Uma corretora, um banco, e toma cuidado com o banco, porque normalmente o banco não sabe nada que está fazendo, normalmente quem entende é um consultor, é um assessor, e aí você vai ver a sua idade, a sua identidade financeira. E o que é isso? O que você quer? O que você quer na sua vida? Você quer ter dinheiro para pagar a faculdade do seu filho? Você quer ter 10 milhões quando você tiver 50 anos de idade para poder parar de trabalhar ou trabalhar só fazendo exclusivamente o que gosta? Você quer com 50 anos de idade ou 55 ou 45, independente, tá? Isso aí é uma questão peculiar, íntima, é uma decisão de foro particular, tá? Você quer trabalhar só meio período? Para meio período você ir na academia e fazer drenagem linfática e fazer massagem? O que você quer? Então você vai identificar isso e aí você vai fazer um plano. E aqui eu vou dar um exemplo de um plano muito bom, de um plano excelente, porque vai depender muito da sua idade, né? Porque qual é a principal variável? Pensa comigo, qual é a principal variável no acúmulo de patrimônio? Enquanto você pensa, você já senta o dedo nesse like e se inscreve no canal. A principal variável é o tempo. É o tempo, tá? Quem investe R$1.000 por mês, dos 25 aos 50, tem muita vantagem sobre aquele que investe 10 mil por mês de 40 a 50. Entende? Então a variável tempo é muito importante. O que você pretende e o que você quer, você vai derivar dentro dessa variável. Exemplo, olha, eu quero parar de trabalhar com 50 anos e para isso, dentro do que eu tenho de expectativa de renda com essa idade, renda líquida já descontada a inflação, porque é assim que se faz cálculo, né? Não adianta nada você colocar ali, por exemplo, no Excel, 10 milhões vezes 1% vai dar 100 mil por mês e isso aqui já dá para eu viver. Não é assim que faz conta, tá? Você tem que descontar a inflação do período que você está juntando dinheiro e a inflação do período que você vai consumir esse dinheiro, tá? Isso é importantíssimo saber. Por exemplo, 10 milhões com 50 anos. Você vai ter que fazer X de aporte mensal. Vamos supor que seja 10 mil reais mensais? Perfeito. Quando você colocou esses 10 mil reais nos seus investimentos, que você vai montar uma carteira para isso, com X% em dólar, X% de renda variável, X% de renda fixa, aí sim você pode se prestigiar, se presentear, gastando com o que você quer aí em relação a luxo, mas só depois de cumprida a responsabilidade. E você tem que ter uma seriedade frente a isso, que se em fevereiro você não conseguiu colocar, né, hipoteticamente, esses 10 mil, para março você já está devendo 10 mil de março, mais a diferença de fevereiro. Por quê? Porque se em determinado ano você conseguiu colocar 120 mil, supondo que você recebeu uma herança, ganhou um prêmio ou ganhou mais trabalhando, esse ano você já cumpriu essa meta. E aí você pode fazer o quê? Aumentar o aporte mensal para você conquistar o objetivo antes, é uma decisão inteligente, ou desfrutar o resto desse ano. Aí sim você vai lá e faz as burrices que normalmente vocês fazem, né? Que é comprar um sapato de 80 mil, uma bolsa de 50 mil, um carro de 1,5 milhão. Aí você seja burro, aí você pode ser burro, né? Eu não gosto dessa linha, mas fica à vontade, tá bom? Porque isso é burrice, né? O que você prefere? Ter um carro de 300 mil, que é um excelente carro hoje, concorda? Excelente, tem N carros nessa faixa de preço, excelentes, um melhor que o outro. Ou ser um patrocinador da marca tal, só para você achar que você é bom, que você é o top. Tá? O paciente não vê isso, cara. Tá? O paciente não vê isso.
E quem vê isso para te contratar não passa de um idiota. Então toma cuidado. Toma cuidado, tá? Então você tem que ter ali um comportamento construtivo de patrimônio que é um reflexo de responsabilidade para consigo e, acima disso, para com a sua família, tá? Por exemplo, se o seu filho ou filha ou filhos forem fazer faculdade fora e os períodos de faculdade serem concomitantes, né? Você vai ter ali um gasto exponencial. Vamos fazer aqui um exercício? Vamos supor que você tem 2 filhos hoje, de 8 e 6 anos. E os 2 vão fazer faculdade ao mesmo tempo, não vão? Porque só seria fora do tempo se a diferença de idade fosse de 6 anos para cima, certo? Sem segredo, não é? Supondo que um curso de medicina, que é os que têm mais durabilidade no país, seja de 6 anos, direito 5, engenharia 5, alguns 4, você vai ter que pagar 2 faculdades ao mesmo tempo. E se essas faculdades, por exemplo, forem as faculdades de medicina, e hoje a gente tem uma média de mensalidade de R$10.000, você teria R$20.000 de desembolso mensal, mais moradia, alimentação e qualquer outra despesa ali de manutenção, né, dos seus herdeiros em outra cidade. E aí? Você está preparado para gastar 35 mil por mês durante 6 anos? É legal, não é? Fazer esse exercício? Então, o luxo pode ser traduzido como burrice, exceto se você já tem o patrimônio para desfrutar disso. Se você não tem e está gastando com isso, você não passa de um idiota, tá bom? Essa é a mensagem, né? Eu sei que eu não sigo um padrão aqui de ficar passando a mão na cabeça, de ficar, né, vendendo curso igual a todo mundo, mas aqui o papo é reto, aqui a franqueza impera, tá? Esse recado é porque eu vejo muita gente hoje desconstruindo, para não falar destruindo, patrimônio, notadamente herdado em muitas ocasiões. Herdado, então você tem ali um patriarca que construiu um patrimônio de X, e aí você tem um herdeiro que pegou esse patrimônio, né, que, diga-se de passagem, no Brasil, mais de 90% dos multimilionários são multimilionários em razão de herança, mais de 90%. Você vê o tanto que é difícil ser um multimilionário no país, trabalhando, tá? E eles estão destruindo esse patrimônio em prol do luxo, em prol do consumismo que hoje é vendido, né, como se fosse status nas mídias sociais e nos locais em que a alta sociedade frequenta. Isso é lamentável, mas vem acontecendo bastante. E aquela frase de que o dinheiro não leva desaforo, essa é atemporal. É atemporal, tá? Fica aqui o meu puxão de orelha, mas é para o seu bem.